que houve uma traição. E é um fato bem interessante vocês saberem que às vezes a criança se sente traída pelo próprio pai e pela própria mãe quando os dois se relacionam, porque ali na fase dos 10 anos, a criança está desenvolvendo aí os seus sentimentos, então ela quer, de uma certa forma, se relacionar com o pai, não intimamente, tá, gente? Por favor, não entendam isso, é só para vocês entenderem. Ou seja, a criança ela está ali acreditando, né, na cabecinha dela que ela é o par do pai. E aí ela vê que, na verdade, o pai prefere a mãe. Então, na cabecinha dela, se não existe aí um relacionamento saudável entre esses pais, na cabecinha dela ela vai entender que ela está sendo traída. E por isso ela vai para a vida adulta com esse sentimento de traição, ou seja, com essa ferida emocional da traição. E como eu falei para vocês, quais são os mecanismos? É aquela pessoa muito controladora, que quer controlar tudo e todos, que quer dizer o tempo todo para o outro o que ele precisa fazer. E aí as pessoas vão se afastando de pessoas assim, porque fica muito pesado, né? Alguém conhece alguém que é o tempo todo controlador? Claro que cada um de nós temos um pouquinho desse controle, né? Ninguém é perfeito, tá, gente? Mas são aquelas pessoas que são muito em excesso, sabe? Que você respirou, a pessoa já fala assim, olha, talvez você esteja aí desenvolvendo uma certa coisa, você precisa tomar isso, né? Você precisa fazer isso. Você, sabe, sempre o tempo todo que o outro tá tentando aí controlar a sua vida. A Lu, parece que estou vendo minha história, exatamente o que houve comigo. Mas é exatamente isso, né, gente? Todos nós temos um pouquinho dessas histórias. E por que eu quis trazer esse tema para vocês? Porque a partir do momento, eu conheço e convivo e é muito ruim, exatamente. A partir do momento que eu reconheço que eu tenho essas feridas emocionais, eu já estou dando o primeiro passo. Na verdade, vocês já deram o primeiro passo quando vocês escolheram estar aqui na live. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui comigo, né? Então, esse foi o primeiro passo, é vocês entenderem que vocês estão precisando se aprofundar mais nesse conteúdo. E a partir do momento que eu identifico isso, eu consigo ter mais clareza do segundo passo que eu tenho que dar, né? Sim, e todos nós temos, né? Todos nós temos, assim, quando nós trabalhamos muito isso internamente em nós, essas feridas elas vão estar aqui dentro, mas elas não vão comandar a nossa vida. E quando que eu percebo que ela está comandando a minha vida? Quando eu estou sempre atraindo a mesma situação. E percebo que eu não consigo encerrar um ciclo. Teve até uma pergunta aqui, que eu achei muito interessante essa pergunta sobre o sonho, né? O sonho revela muito o que o nosso inconsciente está tentando resolver. É sobre a questão da moça que sempre sonhava que estava lá na escola, né? E assim, quando o nosso inconsciente nos leva sempre para um mesmo lugar, para uma mesma situação, é porque aquele ciclo não se encerrou. E eu só consigo iniciar um novo ciclo quando eu finalizo um. E se eu vou para o segundo, não finalizando o primeiro, tudo vai acontecer de novo. E aí eu vou sentir que minha vida está sendo um looping, né? Parece que assim, eu tô andando em círculos, né? Eu nunca saio desse lugar. O que será? Tô nadando e morrer na praia? É exatamente isso que a gente sente, né? Quando era criança, então, tem essa ferida também da humilhação, né? Do abandono, da humilhação. Então, precisa, agora que você identificou, que você está reconhecendo aí quais são as suas feridas que está comandando a sua vida, que temos até 3 feridas emocionais que podem comandar a nossa vida, né? Geralmente nós temos as 5, mas são 3 que comandam aí a nossa vida. É você começar a trabalhar isso, né? Em você. A começar a ir buscar mesmo na sua memória em qual momento você passou por essa situação. E aí, como então que eu vou, já que eu tenho essa consciência, qual será o próximo passo? É eu internalizar tudo isso, acolher todas essas informações e agora, com os recursos que eu tenho hoje, com a adulta que eu sou, eu vou trabalhar nessas questões, encarar de frente, não mais estancar ali a ferida, né? Colocar um band-aid na ferida, mas sim, de repente, vou ter que abrir. E esse processo, gente, é doloroso. Eu não vou falar para vocês que, eu vou para uma sessão de terapia e vou sair linda e maravilhosa. Não, às vezes você sai até um pouco pior do que você entrou. Mas é muito importante porque você está encarando de frente aquilo que causa dor. E no primeiro momento vai doer um pouquinho, mas depois você vai se sentir aliviado porque você encarou de frente como uma adulta. Né? Porque até então, se você está tentando evitar essas situações, e quanto mais força você faz de evitar, mais você está atraindo dessas situações na sua vida, você está agindo como uma criança, a criança ferida, a sua criança interna aí que está agindo.
não é você. E aí você não consegue ter relacionamento saudável, você não consegue desenvolver a sua carreira, porque a criança ferida, ela sempre acredita que o outro tem que fazer por ela, que o outro tem que fazer com que ela se sinta bem. Você muitas vezes pode adoecer, né? Porque a criança ela adoece quando ela não tem o que ela quer, ela não sente febre. Tem criança que até sente febre, porque a nossa criança interna está muito ferida. Ela precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada, essa criança, né? Bom, então só recapitulando e lembrando que não ficará salva essas aulas, as nossas 5 feridas emocionais. Cadê? A Vanessa colocou aqui, ó, gente. Mas eu acredito que vocês já saibam. Traição, humilhação, abandono, rejeição e injustiça. Quais são as máscaras, né? Quais são os mecanismos de defesa? Rejeição, o boicote, a fuga. Eu sempre vou fugir das relações, ou até mesmo atrair muitas rejeições da minha vida. Injustiça, pessoas muito rígidas, perfeccionistas. Abandono, aquele mecanismo da dependência emocional. Sempre está precisando do outro para fazer algo. Humilhação, aquelas pessoas muito masoquistas, né, que ficam sempre numa situação que não é favorável para ela, que ao olhar do outro fala assim, não sei por que essa pessoa não sai desse lugar, não sei por que ela não sai dessa relação, o cara tá humilhando ela, só tá depreciando ela e ela não sai desse lugar. Então, é o mecanismo de defesa dela, porque ela acredita que aquele ninho quentinho é um lugar de segurança para ela, mas isso não significa que é porque ela age dessa forma, tá? E a traição, que é o controlador, é a pessoa que quer controlar tudo, todos os seus passos, quer ditar todas as regras aí, e você acredita que você não consegue nem respirar aí perto dessa pessoa, porque essa pessoa vai te controlar. Gente, vocês que estão aqui na live, vocês têm alguma pergunta? Logo a live já vai cair, que já vai dar 1 hora, não sei se fica um pouquinho mais de 1 hora, mas vocês têm alguma pergunta para fazer? Ficou claro isso para vocês? Ou vocês acham que esse assunto não foi relevante? Quero que vocês realmente me tragam aqui de uma forma muito sincera, se esse conteúdo ajudou aí vocês entenderem melhor sobre o que há por trás dessas feridas, né? Enquanto isso, vocês estão processando aí, amanhã a nossa segunda aula vai ser sobre o equilíbrio entre a cura e a dor, né? Qual é esse equilíbrio? O que nós temos que fazer, então, já que nós identificamos, né, essa é nosso primeiro passo, né, já que nós identificamos que temos essa ferida, então o que nós temos que fazer para curar essa ferida, né? Que bom, eu fico muito feliz que ajudou aqui vocês. Mais uma vez eu quero agradecer, a Renata entrou aqui no finalzinho, né, disse que talvez não desse tempo, eu sou muito, muito grata a todas vocês que estão aqui comigo ao vivo, e para mim isso é muito importante, sabe? Eu guardo o rostinho de vocês assim, e para mim isso, nossa, não tem preço, cada feedback que eu recebo de vocês. Amanhã é o passo 2, sim, amanhã é o passo 2, que é como encontrar esse equilíbrio, né? Primeiro nós identificamos quais são as feridas emocionais, o que está por trás dessas feridas emocionais, e amanhã nós vamos entender, gente, até marquei aqui para não esquecer, para passar isso para vocês, qual é a relação da rejeição com o apego. Nós vamos falar também sobre as outras feridas emocionais, mas, como eu falei para vocês, se nós temos esse sentimento de rejeição, as outras vão ser desencadeadas conforme eu estou sentindo essa rejeição. Então, amanhã é o segundo passo. O que eu devo fazer, então, para sair desse lugar do ninho quentinho que eu falei para vocês? Gente, isso, a Vanessa deu uma ideia aqui, eu gostaria muito que vocês também me ajudassem a divulgar essa aula de hoje, né? Então, vou fazer uma pose aqui e vocês tiram uma foto e compartilham lá nos stories de vocês. E me marquem também, tá? Pronto? Essa luz fica bem no meu olho, gente, é horrível. Bom, printem aí e divulguem, porque eu acredito que todo mundo precisa desse autoconhecimento, dessa informação que é muito importante, né? Que a gente, às vezes, não sabe qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, ajude a divulgar, né, esse conteúdo que é gratuito, e nós teremos um encontro amanhã às 20 horas, na segunda-feira também às 20 horas, e eu tenho aí uma surpresa para vocês no último dia da aula, tá? Uma notícia muito boa para vocês. E eu não vou aqui me estender muito, senão vou acabar falando, né? Eu sou boca de sacola, às vezes quero falar, já contar a novidade. Então, fiquei sem bateria, chega agora. Van, mas amanhã você tá aqui, tá? Rê, você é a luz da minha vida, muito obrigada, Rê. Você sabe o quanto você é importante para mim. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui.
Amei, Vera, gostei muito. Que bom que vocês gostaram, que bom que eu pude aí trazer mais informações para vocês, tá? Então, amanhã, às 20 horas, nós vamos falar sobre o passo 2, ou seja, como que eu devo me comportar, né? Qual será o meu comportamento depois que eu identifico aí quais são as minhas feridas emocionais, ok? Gente, eu sou muito grata, mais uma vez, que vocês tenham aí uma ótima noite, um ótimo final de semana e eu encontro vocês amanhã às 20 horas. Ah, muito obrigada. Eu amo vocês. Sabem que são muito importantes para mim. Meninas, um grande beijo. Meninas e meninos, um grande beijo e até amanhã às 20 horas.